Unidade 2, matrizes, determinantes, progressão aritmética e progressão geométrica. Aula 10.2, conteúdo, matriz, adição e subtração de matrizes. Habilidade, resolver operações de adição e subtração de matrizes e situações problema que envolvam essas operações. Boa tarde, Amazonas. Estamos de volta para a segunda parte da nossa primeira aula da segunda unidade de hoje. Hoje é a aula 10. Estamos entrando num conteúdo novo, né? Conteúdo do segundo ano de matrizes. Nós vimos na primeira parte da nossa aula de hoje com o professor Carlos, né, a definição de matriz, né? E agora nós vamos dar continuidade falando sobre operações com matrizes. Porém, né, como é de praxe, vamos rever aí o que foi comentado na aula anterior. Então, para revisão. Então, vale lembrar aí, antes de darmos início, né, ao nosso conteúdo, algumas regras operacionais com sinais, números reais, né? Essa regra ela vale tanto para números inteiros, racionais, de modo geral, números reais. Então nós temos aqui a situação na qual nós temos a adição entre números com o mesmo sinal, ou seja, né, soma com sinais iguais. Então nós estamos aqui em uma situação em que nós temos dois números positivos, mais 2 mais 5, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então 2 mais 5, 7. Como ambos são positivos, a resposta tem que ser negativa. Aqui também nós podemos somar dois números negativos. É possível? É. Quando você está fazendo um levantamento de dívidas, né? Você está devendo, né, R$7 no açougue, R$4 na padaria, então no total você está devendo quanto? 11. Se você está devendo 11, então você deve menos 11, né? Então é a primeira situação, quando você soma números com sinais iguais. Segunda situação é quando você está adicionando números com sinais diferentes. Professor, eu posso somar números com sinais diferentes? Se pode, né? Se tem dois números com sinais diferentes, nesse caso aqui, ó, você pode dizer que tu tem menos 9, que está adicionando a mais 6. Então você teria menos 9, como é positivo, o sinal de dentro não é alterado, então sai mais 6. Aí você vai trabalhar com a soma de números com sinais diferentes. Qual é o procedimento? Subtrai e conserva o sinal do maior número e módulo, né? Se nós não estivéssemos levando em consideração o sinal, qual dos dois números aqui seria o maior? O 9 ou o 6? O 9, né? Mas o sinal dele é negativo, então a resposta ela é negativa. Então eu vou ter menos 9 menos 6, 3. A mesma coisa acontece aqui. Você teria que somar dois números com sinais negativos, então tu tem menos 3 somado a mais 8. Isso daqui é o mesmo que menos 3 mais 8. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. Como o maior é o 8 e ele é positivo, então a resposta será positiva. Então isso aqui vai dar 5. Perfeito? Na multiplicação e divisão, toda vez que você trabalha com números com o mesmo sinal, tanto na multiplicação como na divisão, o resultado do produto será positivo, ou seja, mais. Mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. Tá? Agora, se você está multiplicando ou dividindo números com sinais diferentes, o resultado da multiplicação ou da divisão vai ser negativo, ou seja, menos. Por isso que nós falamos mais vezes menos, menos, ou menos vezes mais também é menos. Perfeito?
Então, essa situação que nós podemos nos deparar. Correto? Bem, revista a nossa revisão aí com operações de números inteiros, vamos ver o que nos aguarda na nossa dinâmica local interativa. Perdão, nosso desafio. E aí, pessoal, desafio do dia. Uma indústria de televisores possui duas filiais, A e B. No mês passado, cada uma delas produziram, modelo 1 e 2 de TV LCD. A seguir, as tabelas apresentam as produções das duas filiais. Então, temos aqui, as tabelas que indicam as produções. Então, no final da aula, eu quero saber qual vai ser a tabela que indica a produção das duas filiais, certo? Tanto da filial A com a filial B. Numa única tabela, vocês vão me demonstrar a produção dessas duas filiais, ok? Muito bem. Agora que nós já vimos o nosso desafio do dia, vamos dar aí uma copiada nele para anotar os dados. Voltamos então agora para as nossas considerações em relação às primeiras operações envolvendo matrizes. Então, na cartela aí, por favor. Adição de matrizes. Sejam a matriz AIJ de ordem M por N, e a matriz B de elemento genérico B e J, também M por N, duas matrizes quaisquer de mesma ordem, M por N. Denomina-se adição de A mais B a matriz C, de elemento genérico C e J, também de ordem M por N, tal que C e J, deixa eu selecionar isso daqui, puxar, tal que C e J seja igual a e J mais B e J para todo I e todo J. Em outras palavras, a matriz C, de mesma ordem que as matrizes A e B, é formada por elementos onde cada um deles é a soma dos elementos correspondentes de A e B. Como assim? Ora, quem vai ser C 1 a 1? O elemento C11 é a soma do A11 mais B11. B11, mais A11. De modo geral, nós teremos C12 vai ser quem? A12 ou A12, mais B12. Estão me entendendo? Quem vai ser C13? Vai ser o A13 mais B13. Por isso que nós dizemos que C e J é igual a e J mais B e J. Por quê? São elementos correspondentes que vão pertencer à mesma linha e à mesma coluna. Então, essa ideia de adição, ela vai ficar mais concretizada a partir do momento em que nós começarmos a desenvolver os exemplos. Então, nós temos aqui, seja a matriz A, de coordenadas, cujos elementos, são 1, 2, 3 na primeira linha, na segunda linha, 2, 5, 6. Observe que essa matriz aqui é uma matriz de ordem o quê?
2 por 3, porque ela possui duas linhas, ó, duas linhas, e possui três colunas, 1, 2, 3, correto? E a matriz B, que também possui quantas linhas? 1, 2 linhas e 3 colunas. 1, 2, 3. 3 colunas. Ou seja, tanto a matriz A como a matriz B possuem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Professor, e se porventura a matriz A tivesse um número de linhas ou de colunas diferente da matriz B, eu poderia efetuar a soma? De forma alguma. Só pode ser efetuada a soma entre duas ou mais matrizes se e somente se, condição única e necessária, o número de linhas de uma for igual ao número de linhas da outra, e o mesmo funciona para as colunas. Ou seja, se eu tenho uma matriz A de matriz 2 por 3, necessariamente a matriz B também tem que ser de ordem 2 por 3. É lei isso, não tem como mudar. Então nós temos aqui, vamos adicionar a matriz A com a matriz B e obter a matriz C. Então podemos dizer que, de modo geral, quem é a matriz C? A matriz C é igual a matriz A mais a matriz B. Quem é a matriz A? A matriz A é essa matriz aqui, ó. Vamos lembrar, ó, lá no início. Está aqui a matriz A. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Está aqui. Adicionado a matriz B. Quem é a matriz B? A matriz B é 4, menos 1 e 1. Certo? Então, nós vamos somar os elementos correspondentes. Vou apagar aqui. Vamos adicionar 1 mais 4. Está aqui, ó. 1 mais 4. 1 mais 4, 5. Né? Somamos o A 11 com o B 11. Agora, em azul, A12, B12. Tá aqui, ó. 2 menos 1, 1. Agora em verde, A13 com B13. Tá aqui. Cadê eles? Tá aqui. 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Perfeito? Agora, nós vamos efetuar a soma dos elementos correspondentes com a segunda linha. A21, né, que está na segunda linha, na primeira coluna, com a B21. Está aqui, ó. 4 menos 4, 0. Em azul, o A22 com o B22. Ou seja, 5 mais 0. 5 mais 0, 5. E por fim, porém não menos importante, o A23
com o B23. Tá aqui, ó. Então, nós vamos ter 6 menos 6, que vai dar quanto? 0. Então, esse daqui é o resultado, né, da adição da matriz A com a matriz B, né? Só tirar esse sinal aqui, que não tem nada a ver. Isso daqui não é... No caso aqui, nós teríamos um sinal de igual, que é o resultado da operação, tá? No próximo exemplo, nós temos a seguinte situação. Quem é a matriz D? A matriz D é 7, é a matriz 2 por 2, ó. Matriz 2 por 2. Deixa eu ajeitar esse X aqui. A outra matriz aqui também é uma matriz 2 por 2. Ela possui 2 linhas e 2 colunas, né? Só pode ser adicionada se ela tiver 2 linhas e 2 colunas. Então, ó, nós vamos somar os elementos correspondentes. Então, nós vamos somar 7 mais 0, que vai dar 7. Em seguida, 8 mais 1, tá aqui, ó, e vai dar 9. Depois, 9 mais 2, e 9 mais 2, 11. Em seguida, 9 mais 3, e 9 mais 3, 12. Ou seja, quem é a matriz D? 7, 9, 11, 12, né? Próximo exemplo, né? Nós temos uma matriz aqui apenas com... são 3 linhas e uma coluna. Então, ó, nós vamos somar aqui 5 mais 1, tá aqui, e 5 mais 1, 6. Vou somar 7 menos 11 menos 2, tá aqui, 11 menos 2, e 11 menos 2, 9. E agora eu vou somar 3 quartos mais 3, tá aqui, ó. 3 quartos mais 3. 3 quartos mais 3, eu vou fazer a conta aqui, tá, pessoal? 3 quartos mais 3. O denominador aqui do 3 é 1, correto? Então, nós vamos ter o MMC entre 4 e 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. 4 por 1, 4. 4 vezes 3, 12. 3 mais 12, 15. Então, 3 quartos mais 3 é igual a 15 quartos. Então, vocês notaram aí que não há dificuldade em adicionar matrizes. Basta você primeiro observar se as matrizes são de mesma ordem e, em seguida, efetuar a operação indicada com os termos correspondentes, né? Se eu vou somar a matriz A com a matriz B, então eu tenho que somar o A11 com o B11, o A12 com o B12, o C13 com o A13 com o B13 e assim sucessivamente. Agora nós vamos ver como é que se trabalha a subtração de matrizes. Então, próxima cartela. A resolução procede da mesma forma que a adição. Isto é, o elemento resultante da matriz C será formado pela subtração entre os elementos correspondentes nas matrizes A e B, respectivamente. Em outras palavras, vamos supor aqui que eu tenho a matriz A
menos a matriz B. Então, aqui é a matriz A menos a matriz B. Então, ó, como é que vai funcionar essa operação aqui? Eu tenho 2 menos 2, está aqui, ó, menos 1. Observe que o 1, dentro da matriz, ele é positivo. Quando eu for operacionalizá-lo, ele vai vir negativo. Correto? Por isso que ficou menos 2, menos 1. Por quê? Esse menos é da operação aqui. Por isso que o 1, que era positivo, ficou negativo. Então, eu tenho isso daqui, ó. Vou fazer aqui em vermelho mesmo. 2 menos 1. Tá aqui. Correto? Menos 2 menos 1. Menos 3. Agora, em verde, eu vou ter 5 menos 3. Por que menos 3? Porque a operação é de subtração. Então, eu tenho isso daqui, ó, 5 menos 3. E 5 menos 3, 2. Próxima linha, eu vou ter 7 menos menos 2, ó. Então, tem esse menos aqui, que é esse. E tem esse menos aqui, que é esse daqui. Então, observe que são dois sinais negativos. Por isso que nós tivemos a necessidade de inserir aqui, nesse 2 aqui, um parênteses, ó. Vocês estão vendo? Porque existiam dois sinais negativos. Então, muito cuidado nessa hora aí, tá? Então, observe que nós temos dois sinais negativos. O da operação e o do elemento que está inserido na matriz. Por isso que foi colocado 7 menos menos 2, tá ok? Muito importante isso. Então, tá aqui, 7 menos menos 2. Só que, como aqui é menos, vai inverter o sinal de dentro. Então, ele vai sair o quê? Positivo. Por isso que 7 mais 2 deu quanto? Deu 9. Beleza? Próxima operação aqui na matriz, em verde, nós vamos ter 3 menos 0. Tá aqui, ó, 3 menos 0. Só que o 0 nem influi em nada, né? Então, nós vamos ter 3 menos 0, 3. E está realizada a nossa operação. Então, vamos ver agora outro exemplo, né, para massificar. Se expressando de uma forma diferente, ou seja, em outras palavras, quando você precisa realizar uma soma ou subtração de matrizes, deverá observar que nós temos a matriz A mais a matriz B. Então, qual é o procedimento? Repete o valor da matriz A e também repete o valor da matriz B, com os mesmos sinais. Isto é, né, se você já está pegando bem a ideia da operação, você já pode fazer até direto, ó. 2 mais 3, 5. Menos 1, menos 5, menos 6. Próxima linha, nós temos 4 menos 7, menos 3, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Agora em verde, 0 menos 1, menos 1. Isso quando estamos efetuando uma adição. Na subtração, qual é o procedimento? Na subtração, nós temos o seguinte: matriz A menos matriz B. Repete o valor da matriz A e antes de somar, no caso, subtrair aqui, porque nós vamos o quê? Na prática, nós vamos trocar todos os sinais da matriz B.
né? É a matriz oposta no caso. Aqui então vamos ter o seguinte, ó, nós temos 2 menos mais 3. Então quem é 2 mais, 2 menos mais 3? É 2 menos 3. Por quê? Menos por mais aqui vai inverter, ó. Na prática, o que acontece? Se você vai trabalhar com subtração, para facilitar a sua ideia, você faz o seguinte, é uma subtração, então todo mundo da segunda matriz aqui vai inverter o sinal. Ó, o 3 que era positivo, agora ele é o quê? Negativo. O 5 que é negativo, agora ele é o quê? Positivo. Próxima linha. O 7 que é negativo, agora é o quê? Positivo. E o 1 que é negativo, vem para cá agora o quê? Positivo. Agora só é somar os termos, não é isso? Ó, nós vamos ter 2 menos 3 2 menos 3 menos 1, 4 mais 7, 11, 1 mais 5, menos 1 mais 5, 4, 0 mais 1, 1. Então, como é que vai ficar o resultado? Ó? Quais são as matrizes, né, que vai dar aqui? Vai dar o menos 1, o mais 11, o mais 4 e o mais 1. Na prática, não há necessidade de se colocar esses sinais aqui, ó, de positivo no 11, no 1 e no 4. E como é que vai ficar a matriz? A matriz resultante dessa operação, né, vai ficar menos 1, mais, menos 1, 4, 11 e 1, certo? Pois bem, então quais são as situações que nós temos aí entre esses dois tipos de operações envolvendo matrizes? Então, quando você está adicionando matrizes, basta somar os termos correspondentes, independente deles terem ou não o mesmo sinal. Se tiverem o mesmo sinal, soma, conserva o sinal. Se tiverem sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Correto? Muito bem. Agora, se você está subtraindo duas matrizes, o que você faz? Repete a primeira matriz e inverte o sinal da segunda matriz e efetua a operação entre os termos correspondentes. E chega ao resultado. Perfeito? Pois bem, agora, né, eu sei que é o primeiro assunto, que é novidade, que gera um pouco de polêmica, né, um certo de constrangimento, mas nada que não nos intimide a realizar a nossa dinâmica local interativa. Então, para ela. Muito bem, a nossa DLI, Dinâmica Local Interativa, diz o seguinte: sejam as matrizes A e B a seguir, calcule. Né? Nós temos a matriz A, menos 2, 1, menos 3, na primeira linha. Na segunda linha, 3, 0, menos 7. Na terceira linha, 1, menos 5, 4. Na matriz B, nós temos menos 1, 4 e 5. Na segunda linha, 0, menos 2 e 3. Na terceira linha, 4, menos 7, 9. Então, eu quero que vocês calculem para mim. Na letra A matriz A adicionada à matriz B, ou seja, A mais B. E na letra B, eu quero que vocês obtenham a diferença entre as matrizes A e B, ou seja, A menos B. Perfeito? Bom, chegou agora o momento do nosso desafio do dia. Você saberia dizer quando surgiram essas matrizes pela primeira vez no mundo? Então, essa matriz, elas surgiram na realidade com a necessidade de fazer estatísticas, fazer pesquisas
entre os povos. Então, foi assim que surgiu a matriz, essa necessidade de pesquisa. Agora, vocês podem pesquisar mais, aprofundar mais, para saber dos detalhes. Mas, a princípio, essa matriz foi desenvolvida por vários matemáticos. O principal dele foi o Cauchy, que criou uma tabela, e em seguida veio outros matemáticos, como James Joseph, e outros matemáticos que também contribuíram na formação dessas matrizes, né? Agora, em relação ao segundo desafio, tem assim: uma indústria de televisores possui duas filiais A e B. No mês passado, cada uma delas produziram o modelo 1 e o modelo 2 da TV LCD. A seguir, as tabelas apresentam as produções das duas filiais. Então, observe aqui. Você tem as tabelas das duas filiais e ele quer saber uma tabela que tem a produção das duas filiais. Como é que você vai fazer? Essa tabela que você vai fazer, ela vai ter a soma dessas matrizes. Então você tem 49 mais 76 você vai somar e vai dar o elemento da outra matriz. Como vocês viram na tabela final. Então você vai somando esses valores e vai obtendo os resultados dessa matriz. Dessa forma, você chega ao resultado. Então, por exemplo, 49 mais 76, você vai ter 125. Aí você vai ter 60 mais 80. Então você vai ter 140. Aí você vai ter 70 mais 45. Então você vai ter 115. E dessa forma, você vai montando sua matriz. Vai fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Vai pegar o 90 e vai somar com o 93. Vai pegar o 48 e vai somar com o 60. Vai pegar o 73 e vai somar com o 50. Então, quando você faz isso, vai somando esses resultados, você cria uma segunda matriz, ou melhor, uma terceira matriz, né? Com os resultados dessa daqui. Então, vou chamar as duas de A e B. A matriz A mais a matriz B vai ser igual a uma matriz que vai ter esses resultados aqui, ó. Muito bem. Chegamos, então, ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Apesar das dificuldades, né?
em virtude de equipamentos, longa distância, sinais de internet, mas o importante é que vocês não percam a vontade de aprender sempre mais. Então, uma boa tarde a todos e até amanhã.